Correspondente Caio Blinder. Informação que chega dos Estados Unidos, ele está atento desde ontem, aliás, há mais de meses acompanhando o desdobramento da eleição americana. Caio Blinder, bom dia, Caio. Bom dia, estou acompanhando desde a posse do Lincoln. Faz algum tempo. Faz um tempinho. Lá em 1861, por aí. 60, né? O Lucas Mendes chegou para a Guerra da Independência. Ele foi o correspondente brasileiro da Guerra da Independência. Ô Caio, hoje tem reunião aí, né? Tem o encontro histórico de Mr. Trump com Mr. President, né? Encontro na Casa Branca do Trump com Obama. Obama que chamou o Trump de desqualificado na campanha eleitoral e, obviamente, o Trump que catapultou sua candidatura com a pantomima que o Obama não tinha nascido nos Estados Unidos, né, durante 5 anos, uma pantomima racista, demagógica, e que realmente mostrou que havia um espaço político para esse tipo de discurso na chamada era da informação, né? Ou seja, na era da mentira e desinformação. Então, é um encontro histórico, mas essa é a parte densa. A parte do ritual político, da democracia, está sendo muito bem cumprida por todos os lados. Não é à toa que, quando eu falei com vocês há 24 horas, havia uma sensação até de pânico nos mercados mundiais. Mas Trump se comportou bem, já tinha feito aquele primeiro discurso conciliador, depois da vitória, se comportou novamente bem, conversando com vários líderes mundiais ao longo do dia, e Hillary Clinton e Obama, com muita elegância, tentaram acalmar todo mundo, deixando claro que é hora de passar o bastão para quem ganhou a eleição. É assim que funciona, é claro. Nada disso impede um clima muito tenso no país. Tivemos manifestações, especialmente estudantis, em várias cidades americanas. Aqui em Nova York, a Trump Tower na Quinta Avenida virou hoje o foco de protestos, né? Contra o Trump, mesma coisa em universidades, na Califórnia tivemos protestos, em Chicago. Esse deve ser o padrão do governo Trump, sabe? Existe uma parcela que jamais vai aceitar a sua eleição, e seria a mesma coisa caso Hillary tivesse sido eleita. Esse é um país muito polarizado e muito rancoroso. Caio, passado o impacto, eu quero saber sua opinião, ou o impacto não passou para você ainda? Não, é uma, assim, você diz pessoalmente ou politicamente? Não, você, politicamente, como analista. Não, como analista, estou analisando o que vem pela frente agora. Eu separo bem as coisas. Eu tinha minha torcida clara, eu acho que a Hillary devia ser a presidente, o Trump é uma pessoa que não tem condições morais, intelectuais, emocionais para ser presidente, mas ele é o presidente, né? Agora é a questão de você acompanhar o desempenho dele no cargo, isso que vai significar para os americanos e para o mundo. É uma situação histórica, uma revolução. Mas eu estava ouvindo agora o professor Vila, eu concordo que há limites claríssimos para onde que ele pode implantar essa revolução, porque ele está agora numa cilada, né? Era uma armadilha que ele criou, é a armadilha do demagogo, ele prometeu demais, não tem como cumprir, ele vai deixar a base insatisfeita, e caso ele tenha sucesso para implementar algumas de suas políticas, o seu sucesso será um desastre. E é engraçado, Caio, como é que essas coisas têm a longa duração, né? No História da Guerra do Peloponeso, do Tucídides, que é o primeiro historiador mesmo, ele vai discutir as causas da guerra. Que você cobriu essa guerra. Quase que eu estava lá. Então, ele tem um debate em Atenas, quando eles querem invadir a Sicília, os atenienses, e tem um debate que justamente como é a permanência. O Nícias é o sujeito que diz assim, olha, não tem nada com a Sicília, nós temos que defender aqui, nós já temos muitos inimigos aqui na Ática tal, na Península da Ática, onde fica Atenas, né? E por outro lado, o Alcebiades era o aventureiro, fala, não, vamos invadir a Sicília tal, deu tudo errado, foi na Sicília, perderam, e depois Esparta se fortaleceu na Guerra do Peloponeso contra Atenas tal, e o Alcebiades, o oportunista, depois se alia a Esparta, o ateniense acaba se aliando. Então é curioso como que essa discussão de você na Ágora, na Assembleia, né, o populista, vamos chamar assim, um dos primeiros populistas estão lá em Atenas. Como é que você seduz, né, aquele eleitorado? Afinal, em Atenas não tinha representação, né? Você não delegava a representação a ninguém, você se autorrepresentava, né? Como é que isso foi ao longo do tempo? Você veja o caso e você destacou nos seus comentários
É o caso do Trump. É o velho populismo tal. Fala sem compromisso com a verdade, com a concreticidade dos fatos e com as propostas no campo econômico, político e no campo legal, né? Porque tem uma série de coisas que ele não pode fazer legalmente, né? Não, ele passou as últimas semanas da campanha prometendo, num debate, disse uma coisa horrorosa, isso foi realmente chocante para qualquer advogado. Ele prometeu nomear um promotor para prender, isso é para prender a Hillary. Não é ele que decide esse tipo de coisa. Como ele vai prender isso? É o caudilho, né? Ele na verdade, ele trumpo, né? Ele é o caudilho, né? No caso específico do Brasil, que realmente é mais próximo da gente, são as promessas protecionistas do Trump. Ele realmente hoje é um paladino contra a globalização, alguns chamam de globalismo, globalização não importa, né? E isso realmente deixou muito animada a turma, os trumpinhas, as trumpinhas na Europa, que acho que vão conseguir ter bons resultados nas próximas eleições, como na França, o ano que vem. Então, curioso é o seguinte, se você implantar realmente essas políticas anti-globalização, de guerra comercial, você enfraquecer a União Europeia, você enfraquecer o comércio, se torna uma profecia autorrealizável. Você realmente enfraquece a globalização. E você, com isso, você realmente prejudica o que sobrou de prosperidade global. É interessante que a imprensa aqui, Caio, diz o seguinte, que Donald Trump terá a maior base republicana desde 1928, só que é bom lembrar que a relação dele com o partido é muito ruim, ele não vai ter vida fácil não. Não. Eu acho que uma parte do partido, como qualquer político, vai ser muito oportunista. Eles vão realmente lamber nas tetas do poder, né? Mas você tem toda a razão. Ele vai ter o Congresso e depois a Suprema Corte, né? Com a nomeação do nono juiz, né? Agora, curiosamente, em termos populares, ele não teve mais votos do que o Romney em 2012, né? E realmente parece uma picuinha, mas um pequeno consolo para a Hillary, ela não terminou a apuração dos votos populares, mas ela ganhou nos votos populares, não importa. E a Hillary foi muito elegante ontem na concessão da derrota, que ela sequer mencionou esse fato. Ela não mencionou o fato. Ela reconheceu, né? Mesmo. E fim de papo, não importa. Agora, Caio, nessa questão específica em relação ao Brasil, de protecionismo, ele vai contra até o que o partido defende, né? Então ele pode ter limitações, inclusive, por aí. Não, eu acredito que você está se referindo ao ex-partido republicano. Pois é, a visão que eles tinham em relação a acordos comerciais. Ele é o ex-partido. Ele é o pirata que tomou de assalto o partido. E quem sobrou ali no bote vai dever vassalagem em princípio. Quanto a isso, não há muitas dúvidas sobre isso. O partido permitiu que o presidente do partido provavelmente vai ser o chefe da Casa Civil do Trump. Então o partido, como a gente conhecia, acabou. Uma política oportunista. Tem uma questão, Caio, isso que você falou, acho que para a gente fazer uma reflexão um pouco mais apurada, né? E você destacou muito bem, saindo dessa superfície dos acontecimentos, discutindo a questão estrutural, questões estruturais, na verdade, que é a invasão no discurso político ideológico da eleição norte-americana, e o Trump representa isso, da velha leitura latino-americana da política, né? Do caudilho, do prendo arrebento, daquele que não sabe que existe três poderes, que eles são independentes, apesar da relação harmônica entre si, como isso foi invadindo, e aí a latinização não é só étnica dos Estados Unidos, é no campo da política. Toda razão. Da prática política. Exatamente. Então é uma coisa de uma democracia consolidada de mais de 2 séculos, como a Constituição deu. Então o curioso, acho que para o analista, né, é tentar entender isso, como é possível uma democracia com os valores de mais de 2 séculos, como a Constituição, como a norte-americana, constituições que existem nos Estados Unidos, ser tomada por um discurso tipicamente de democracias não consolidadas do velho caudilismo da América Latina, né? Eu vou fazer uma breve provocação aqui para o Brasil, já estou distante, né? Não é à toa que setores da extrema-direita brasileira estão soltando fogos de artifício com o Trump, né? Ele é um modelo para alguns políticos brasileiros, né? Perfeito. Você entra nas redes sociais, o pessoal do Bolsonaro está eufórico. Eles não entenderam nada, porque não tem nenhuma relação, né? Incrível, né? Porque o caso é que eles querem capitalizar. Eu tenho uma expressão, eu não posso falar aqui, mas de um personagem. Eles querem capitalizar a vitória que não é deles, que não tem nenhuma relação. Aqui na Avenida Paulista ficaram furiosos comigo, depois uns rapazes aí resolveram fazer uma manifestação em frente ao MASP de apoio ao Trump antes da eleição, comemorando, tocaram o
hino americano, cantaram. Eles não entendem nada, a realidade americana é uma, do Brasil é outra, né? Achar que é uma relação necessária é uma bobagem. Você acha que vai haver um recrudescimento da disputa comercial com a China? Se tiver, ele afunda a economia mundial. Por isso que eu perguntei. E o problema é o seguinte, no mundo real, do mundo econômico americano, obviamente os americanos não querem uma guerra, as empresas americanas não querem uma guerra comercial com a China. Como que você vai implementar tarifas de 35% a 45%? E depois essa massa de gente que seguiu o Trump vai comprar suas roupas, seus brinquedos, vai na Walmart, nas lojas barateiras, e o preço também subiu 45%, e aí? Sabe? Então não existe, então não tá. Podemos estar errados outra vez, né? Como sempre, nós, a elite erra, né? Porque agora tem também o discurso anti-intelectual dos trumpistas, né? A elite, os especialistas não sabem nada, os jornalistas, os acadêmicos, né? Porque também temos o culto da ignorância com Trump. Então vamos ver. Ganhar a eleição, mas não vão ganhar a história, professor. Tá certo. Caio Blinder, bom trabalho para você. Um abraço.